Como estão as coisas aí? Esperando um pouquinho até o pessoal ir entrando, né? A nossa live aqui do horário de almoço, né? Aproveitar esse tempinho do horário de almoço do pessoal aí para a gente compartilhar um pouco de conhecimento, compartilhar um pouco da nossa experiência aí para ajudar você na sua caminhada musical, no seu crescimento aí dentro da música, né? A live de hoje, na aula de hoje, vamos falar sobre como criar introduções para as músicas, né? Que é uma coisa muito interessante, é uma coisa muito importante também, que o pessoal tem dúvida, não sabe como é que fazer, como é que funciona, né? Tem gente que cria umas coisas bem legais, tem gente que exagera, perde a mão nesse processo. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse conceito de criar introduções para as músicas, tá? Primeira coisa o que é uma introdução? Para que serve? Né? Basicamente, a gente tem as músicas, qualquer música, seja uma música que você compôs, alguma música que você fez mesmo, e a gente tem músicas. Às vezes a gente tem músicas de CDs que alguém fez um arranjo e colocou um arranjo, uma introdução no CD. A gente tem músicas que a gente já toca no dia a dia, na missa, no grupo de oração, músicas mais antigas, que às vezes você gostaria de tocar ela de uma forma mais legal, criar um arranjo, alguma questão, e você às vezes não sabe para onde o que você pode fazer. Então a ideia aqui vai ser justamente te dar recursos, te explicar como é que funciona para te ajudar nesse processo de criar introduções para as músicas, tá bom? Primeiro ponto é a gente entender o que é uma introdução, né? Tanto uma introdução quanto um arranjo, propriamente dito, para uma música. O que é um arranjo? É como você organiza essa música, como você incrementa, vamos dizer assim, essa música, né? Às vezes tem uma música que, nossa, que música linda, só que é uma música super simples. Você, de repente, o compositor, ou você, ou alguém compôs a música com, de repente, a música inteira com 3 acordes. A música é isso aqui, é Ré, Sol, Lá e Ré. Tem algum problema a música ser assim? Não, é simples. Mas às vezes você olha e fala, cara, que legal essa música, mas a gente poderia deixar ela muito mais interessante. Quais os recursos que a gente tem para deixar ela mais interessante? Inúmeros. Você pode ir para a parte de harmonia, você pode ir para a parte de ritmo, você pode ir para a parte de instrumentos que você pode colocar e reorganizar de forma diferente, tá? A introdução, ou criar introduções, é uma parte dessa parte de arranjo. É uma parte desse processo que a gente deve estar usando para melhorar as músicas, tá? A gente pode falar da parte de um solo no meio da música, enfim, são tudo elementos que a gente pode usar para essa parte nossa de arranjo, tá bom? E basicamente é isso. Quem está assistindo aí, que já está vendo essa questão do tema, que dificuldade que você tem nesse processo na hora de criar introduções para as músicas? Falei de arranjo, aqui já falando de arranjo. Introduções para as músicas que você toca. Você cria introduções, você consegue criar introduções, você usa isso? Não, Thiago, eu não consigo. A gente vai tocar uma música, o que eu faço, eu já começo, faço e já entra tocando a música, porque eu nunca crio uma introdução, tá? Vai falando aí para eu ver qual que é a sua realidade e criar aqui dicas mais direcionadas para te ajudar em cima disso, tá bom? Falar um pouquinho mais sobre o conceito, a gente tem 2 realidades. Pessoas que têm dificuldade de técnica, de conhecimento, que simplesmente vai tocar na missa e pega aqui, acaba não criando nada, não cria nada, tá? Só um minutinho aqui. Camila, aqui acabou a pilha aqui, pode puxar o cabinho ali. Que não criam nada, tipo, não sei, vou tocar na missa, no grupo de oração, que música que é? Maria de Nazaré, eu vou e faço. Chega cantando.
som aí, o cara faz. Aí entra cantando, tipo, exagera, perde a mão. E como que a gente entende esse meio termo dessa questão de qual parte que a gente faz, como é que funciona? O F. Hunter colocou aqui, não sei se assim que pronuncia, né? Costumo fazer um dedilhado bem simples, com base nos acordes iniciais da música. Show de bola! Um ótimo caminho para a gente pensar em cima dessa questão de introduções, né? Então, o que tem que ser a introdução? Tem que ser um embelezamento, um ornamento, algo que se eu não fizesse, não ficaria tão legal na música. Ponto. Esse caminho que a gente tem que pensar, em vez de eu começar a música a princípio, né? Não é uma regra, mas a princípio, em vez de eu começar a música de uma vez, o que eu posso criar para essa música para que ela fique mais interessante? Mas qual que é o ponto? A gente tem que ser na dosagem certa. Eu gosto muito, né? Pesquiso sobre música, estudo música de várias épocas diferentes. Música moderna, acompanho o que acontece tanto na música católica, acompanho mais ou menos o que acontece dentro da música evangélica, acompanho o que acontece na música mundial. Que artistas que fazem sucesso hoje em dia, até como professor, como músico profissional, eu fico de olho nessas questões todas, né? E escuto música de todos os tempos. Tem músicas que eu escuto que eu chego a dar risada. Às vezes eu ponho uma música assim, a Camila, minha esposa, fala, o que você tá rindo? Eu falo, mano, olha o tamanho dessa introdução. Às vezes uma música dos anos 80. Tem músicas assim, muito famosíssimas, que fizeram muito sucesso, que tocavam na rádio, que eu ouvia quando era criança, que tem 1 minuto de introdução. Eu falo, cara, hoje em dia uma música para tocar na rádio, assim, ela tem que ter no máximo, assim, 3 minutos. Passou de 3 minutos, se a música for muito boa, eles cortam em um monte de parte a música porque não dá tempo. Por quê? Por N fatores. A gente, hoje em dia, cada vez mais, a gente tem a sensação de ter pouco tempo. Então as pessoas são cada vez mais imediatistas. Se eu ficar ouvindo não sei quantos minutos de introdução para depois começar a música, muita gente vai pular a música, vai trocar de música. Então tem que ser mais objetivo. Então já fica aqui a primeira dica, né? Quando você for criar introduções, não crie introduções muito grandes. Pensa que essa introdução que você vai criar precisa ser só um embelezamento para a música não ficar tão seca. Mas precisa ser um pouco mais direto ao ponto. Tá bom? Primeira dica já fica em cima dessa questão. Independente do contexto. E óbvio, né? Não tem regra. Às vezes tem... Eu posso dizer que às vezes uma introdução é um pouco mais longa, mas via de regra, quanto mais curto, melhor. Tá bom? Não precisa dedilhar a música inteira. Então vamos a algumas dicas. Acho que a F. Hunter lá falou, né? Eu dou uma dedilhada nas músicas antes de começar, usando a própria harmonia da música. Legal. Funciona bem e já é uma boa dica. O F. Hunter colocou aqui, né? Tem pessoas que enquanto faz a intro, o padre já está no altar. Exatamente. Exatamente. Então, a hora que demora tanto, vai tocar, sei lá, uma música, sei lá, renova, o cara vai tocar e começa, vamos começar a música, por exemplo, não estou nem entrando em critério aqui em que momento que usar, aí o cara começa. Nisso aqui fica todo mundo. Se bate palma, espera, o cantor fica muito grande. Então qual que é a dica? Use primeira coisa, os acordes da música, mas crie alguma coisa para já preparar. Então se fosse em Ré, podia ser e já entrar cantando.
por exemplo, tá? Ou um padrão que eu gosto muito sempre para... Outro parêntese aqui, tá? Sempre que você for fazer um arranjo ou criar uma introdução num ensaio com o ministério, com a liturgia, é muito importante você considerar qual contexto que você vai usar esse arranjo. Eu vou falar algumas coisas aqui em contextos que, por exemplo, se fosse para um CD, já poderia se aplicar um outro contexto. Se for para um grupo de oração, já poderia se aplicar um outro contexto. Para missa, um outro contexto. Tá? Não sei se foi semana passada, recentemente a gente fez uma live aqui, uma aula falando sobre a diferença entre tocar na missa, show, grupo de oração. Quando a gente pensa em criar a introdução, criar um arranjo, é muito importante você considerar isso. Porque a música ela só é uma ferramenta para a gente explicar, expressar alguma coisa. Então, o que eu preciso expressar com a música dentro da missa vai para um contexto. O que eu preciso expressar com a música dentro do grupo de oração vai para outro contexto. O que eu gostaria de explicar com a música num show, num CD, vou gravar um DVD, vamos fazer um arranjo para um DVD. É outro contexto, que tem coisas que, obviamente, não se aplicam para a missa, que no contexto de um DVD, de um CD, se aplicariam tranquilamente. Então, é muito importante isso. Missa. Por exemplo, digamos que fosse tocar essa música na missa, nem renova, por exemplo, nem a litúrgica e não tem momento nenhum dentro da missa, ato penitencial, não se deve usar essa música liturgicamente falando. Mas, por exemplo, digamos que eu fosse tocar isso aqui na missa, o que é legal? Você fazer isso aqui. Ou melhor, eu faria, já fazia o lá, para já entrar cantando. Só isso, Thiago. Só isso. Tá? Ou daria o próprio acorde. Só isso. O que eu fiz? Eu criei uma ideia usando um dedilhado com o próprio acorde. Só isso. Poderia usar também. Principalmente, por exemplo, essa ideia do acorde dominante... para voltar, é muito legal, principalmente quando você tem pessoas no ministério que às vezes têm dificuldade de entrar na música, entrar no tempo, outra coisa. Acontece muito nessa questão de você criar uma introdução para as pessoas entrarem, que às vezes o músico chega, o cantor vai cantar, ele faz isso aqui, ó. Entra aí. A pessoa fica, não consegue entrar o tempo, às vezes o irmão vai, a pessoa tem dificuldade com o ritmo, enterrar, fala, tá vendo? Não sabe entrar. Não, poxa, se você está vendo que a pessoa tem dificuldade de entrar ou alguma coisa assim, cria alguma coisa para facilitar. Fica muito mais fácil para a pessoa entrar depois do que você ficar querendo dificultar o processo, tá bom? O Joneison, né, Lopes colocou aqui. Usar cadência serviria para uma introdução? Com certeza. Porque as cadências que a gente conhece são nada mais que harmonias para a gente usar dentro dessa questão. Então você poderia usar qualquer cadência dentro daquele tom para criar uma pequena introdução nesse caminho. Então primeiro eu estou falando assim, o básico do básico para a gente melhorar esse processo de criar ideias um pouco mais legais. Tá? Então, uma música que você vai tocar com batida, você poderia fazer só batida. E a pessoa já está cantando. Poderia ser. Poderia ser. E a pessoa está cantando. Poderia ser. Você poderia criar uma harmonia diferente. Vai entrar cantando, você fazer. E a pessoa está cantando. Poderia ser. Aí tem coisa que não tem certo e errado. Né, vai envolver o gosto das pessoas do ministério, a sua questão musical, o que você acha legal ou não. Mas poderia muito bem fazer essa questão, tá? Então o primeiro ponto é isso, é você ir pelo caminho de, em vez de só entrar cantando já de uma vez, e em vez de você tocar a música inteira, você fazer um pedaço, uma progressão, um fragmento, alguma coisa que sirva de introdução.
E como eu disse, você pode fazer vários acordes, mas às vezes você não precisa. Você poderia criar um fragmento para virar essa introdução. Em Ré, por exemplo, que eu estou sugerindo, você poderia fazer isso aqui. É muito legal isso aqui? Não sei, eu vou brincando. Nessa você vai começar a descobrir coisas que você vai achar legal. Estou tocando um Ré normal com esses 3 dedos e estou tocando com outros dedos. E se você toca teclado, é o mesmo conceito. Você vai procurar ideias em cima disso. Então você pode usar dedilhado, você pode usar outros modelos de acorde, mas coisas que vão te ajudar nessa questão de você criar algumas coisas para te ajudar nesse processo, tá bom? Esse é o primeiro, na verdade, 2 dicas já. Essa questão de você entender que uma introdução ela só é um contexto para você deixar mais bonito, é um tempero, é um sazon, um tempero especial que você joga por cima ali que tem o intuito de não mostrar que você sabe tocar, mas de mostrar, de deixar mais bonito a música nesse processo, tá bom? O segundo ponto que pode ser muito simples, que você só tem que tentar ajudar a música a ficar mais legal, tá bom? Pô, Thiago, beleza, eu já aprendi isso aí que você me falou e eu já uso isso na missa, já consigo usar isso no grupo de oração. O ponto agora é que a gente está numa realidade que meu ministério foi convidado para a gente tocar num evangelizar show, uma coisa que eu queria fazer um negócio mais legal. Compus uma música e eu não tenho ideias. Como que o pessoal cria umas introduções tão lindas para os CDs? É tão legal. Como que eu posso ter mais ideias? Aí a gente entra no aspecto de você explorar a criatividade, né? Criatividade não é dom. A gente fala, não, você tem o dom de ser criativo. Não. Criatividade é nada mais do que combinatividade, seria um termo mais correto. Você combinar coisas diferentes. Então, quanto mais ideias, possibilidades você tem, mais possibilidades de combinar 2 coisas novas, 2 coisas que nunca foram combinadas de um jeito diferente, fazer uma coisa nova você tem. Então, o que você pode fazer? Pensar em introduções de outras músicas que você conhece e mudar um pouco ela. De repente, você tem uma música que o tom é Ré, mas que a introdução dela fosse isso daqui, ela começasse em Si menor, que é uma outra dica. E entrar a música cantando. Isso aqui é muito legal? Não sei, mas nessa você começa a achar caminhos diferentes para você criar novas coisas, né? Criar uma melodia, você pode usar da melodia da música ou você pode criar uma melodia que não tem nada a ver. Por exemplo, eu poderia criar essa melodia aqui. Por exemplo, podia até a harmonia aqui. Seria já um solo mesmo, né? A harmonia fica isso aqui, ó. Viria o solo. Aqui já envolve questão de você entender um pouco de escala, né? Que se você não sabe, é importante estudar, dominar. Mas basicamente estou tocando em Si menor. Essa nota entraria lá. E já entraria a música aqui. Ficou um pouco longa. Talvez, por exemplo, tocar. Imagina, tipo, tocando todo mundo, o violão tocando. Tem muita introdução de CD que às vezes viria um solo de sax aqui, ou um solo de guitarra, que de repente pra missa você fala, cara, é muito pra missa. Mas para um show não. Para uma música de um CD não.
Então, essa dinâmica de conseguir o tempo inteiro você pensar em qual o intuito, qual o objetivo que você tem, é muito importante. Ele falou aqui, a regra, tocar uma... Como que é? Em regra, tocar é uma habilidade. E uma habilidade adquire-se com muita prática. Exatamente. Tiago, eu tenho dificuldade com criatividade. Você aprende. Você melhora a sua criatividade. Eu tenho dificuldade com os acordes, Tiago. Eu não sei os acordes. Poxa, você aprende. Estuda a harmonia. Eu tenho dificuldade com dedilhado. Se aprende, se melhora. Tiago, eu não sei escala nenhuma. Você está falando um negócio que você está tocando uma escala aí que eu não sei de onde você tirou, que eu não consigo achar isso aí porque eu não sei. Se aprende, né? Inclusive hoje a gente fez um post aqui no Instagram, né? Que, se eu não me engano, não há talento que resista à falta de prática, ou alguma coisa assim. A falta de estudo. Não há talento que resista à falta de estudo. Porque o talento é só uma certa facilidade. Para você ficar bom, começar a tocar bem, cantar bem, você precisa se dedicar. E não tem fim. Quanto mais você se dedicar, quanto mais você praticar, buscar aula, buscar conhecimentos, melhor vai ser. Eu estou dando para você, começando a dar algumas dicas aqui de como a gente pode criar introduções, criar questões mais legais. Isso aqui é só tem uma infinidade de coisas que não dá tempo de falar aqui, só do que eu sei, sem contar coisas que eu não sei. Tem várias coisas que eu nem sei que existem, que outros maestros, arranjadores colocam nas músicas que ficam muito bonitas, que se a gente buscar esse conhecimento, souber o que eles sabem, a gente passa a criar arranjos, introduções, fazer músicas belíssimas com esse conhecimento também. O Wesley Gabriel colocou aqui, dicas valiosas, as pessoas têm que saber como comportar na missa e no show, duas realidades completamente diferentes. Exatamente. A gente tem que ter... Às vezes eu toco muito bem, eu, Thiago, não estou falando nem que eu toco muito bem não, né? Toco muito bem, eu estudo, eu sei coisa, um monte de coisa, beleza. De repente alguém chega, Thiago, a gente vai rezar vamos rezar um terço lá na casa da Dona Nazaré, você pode levar o violão lá? Eu falo, pô, posso, vamos lá. Chega lá, tá o pessoalzinho, tudo simples. Às vezes vai fazer muito, por mais que eu toque, que eu entenda de harmonia, que eu sei um monte de coisa, vai ter hora que vai fazer muito mais sentido eu tocar assim. Ué, Thiago, mas você não sabe um monte de acorde? Sei, mas vai contribuir muito mais para o momento nosso aqui, vai ficar muito mais gostoso, muito mais contextualizado eu tocar assim. Independente que eu saiba tocar em show, que eu tenha conhecimento de fazer arranjo. Isso para um terço, isso para uma missa, isso para um grupo de oração, isso para um evento, sei lá, da PJ, para um encontro. A música ela só é uma ferramenta para levar a gente, para levar as pessoas para Deus, para levar as pessoas em oração, seja através do louvor. Então entender exatamente o contexto que nós estamos situados é essencial para você fazer um bom arranjo, para você criar uma introdução coerente. E tudo isso se aprende, não nasce sabendo não. Se você não sabe, basta buscar mais conhecimento, basta continuar estudando. E não é se matar estudando não. Por exemplo, essas lives nossas aqui, que a gente está fazendo no horário do almoço, já é um ótimo caminho. Tem o nosso canal no YouTube, que a gente tem várias dicas. A gente tem o nosso curso, Toque na Missa, você pode procurar saber. Na sua cidade tem escola de música, tem outros canais do YouTube. O tempo inteiro a gente tem lugares para a gente buscar conhecimento, tá? Que basta você entender isso, entender que você pode e deve melhorar, que você vai continuar melhorando sempre, tá? Colocou aqui, ó, até a minha tia Maria nem sonha... Qualquer nem sonha o que são acordes. Então é isso. Dica 1, né? A questão da contextualização, que a gente continua falando aqui. Dica 2, adequar bem mais para a questão dos acordes. A dica 3, você combinar ideias e possibilidades diferentes, tá? A dica 4, de você criar uma ideia melódica. Eu criei essa aqui, já nem lembro mais. Foi essa aqui
fez ou que tinha criado, né? Você podia criar uma outra ideia, por exemplo. Podia ser. Dependendo do contexto, isso que eu toquei vai ficar bem legal, dependendo do contexto vai ficar muito grande. Você achou que é pra missa, Thiago, tá muito grande. Poxa, vamos tocar menorzinho então. Já rola. O que eu estou usando aqui? Tem um contexto que é o que a gente chama de escala relativa. Não vou entrar nos aspectos aqui, mas basicamente todo acorde ou todo tom maior tem um tom relativo. No tom de Dó vai ser Lá menor. O campo harmônico de Dó e de Lá menor eles são idênticos, só que partindo de pontos diferentes. O campo harmônico de Si menor é idêntico de Ré. Então, às vezes, soa bem legal. Se você tem uma música que está em Si menor, deixa eu mudar o tom aqui, que está em Dó sustenido menor, vai. É a mesma coisa que o tom de Mi. Então, às vezes, uma música em Mi que você vai tocar, você pode criar uma introdução em Dó sustenido menor. Por exemplo, ele está cantando aqui. Pô, Thiago, mas fica diferente, assim, não fica aquela coisa super fácil pra entrar. Normal, ele tem que combinar com o pessoal, ensaiar, mas fica bem bonito também, tá? Usar acordes relativos, você pode usar uma outra progressão que não tem nada a ver. Por exemplo, uma música em Mi, você poderia fazer, por exemplo, isso aqui já. Criei um trecho aqui de uma outra progressão. Tem um monte de música com essas progressões aqui. Tá certo ou tá errado eu tocar essa introdução? Não sei. Num contexto de um CD talvez funcionaria muito bem. De repente para um grupo de oração seja demais, seja muita coisa e assim por diante, tá? Uma dica que sempre funciona para vários contextos é sempre você tocar o primeiro e o quarto grau, tá bom? Só olha aqui, o Renan falou que um bom solo é aquele consciente, sem exageros, que se encaixa perfeitamente com a música, com o momento. Exatamente. Na verdade, o solo, o que muita gente erra? Às vezes a pessoa quer fazer solo porque ela acha que é da hora, e realmente é da hora, é legal, é bonito tocar solo. E tem gente que quer colocar solo para mostrar que ele sabe tocar. Então faz um solo lá que tipo é difícil, às vezes cheio de nota, que não tem pé nem cabeça. No aspecto da música, de pensar em fazer a música soar bem, qualquer solo, qualquer introdução tem que ser na intenção de fazer a música soar melhor. Isso tanto para instrumentos também, quanto para voz. A gente tem o tempo inteiro dois extremos. A gente tem pessoas com muita dificuldade de cantar, que precisariam, seria o ideal, buscar uma aula de canto, entender da voz, como é que funciona. Cantar, gente, não é dom, tá? Do mesmo jeito que tocar não é dom, se aprende. Cantar, se aprende. Tem técnica para cantar. Thiago, eu sou desafinado. Dá para melhorar. Existe técnica, treinar a percepção, entender como é que funciona, como se canta, usar o diafragma, cantar na região certa da sua voz, etc, etc. Simples. Tem gente que, é que eu canto mal porque minha voz, eu não tenho jeito. Não, é técnica, dá para aprender, tá bom? Tanto o canto quanto o instrumento. E tocar é a mesma coisa. Como que eu posso dizer? Lembrei, a gente tem os dois extremos, né? A gente tem pessoas que têm dificuldade de cantar, por exemplo, e tem pessoas que é um exímio cantor, tem facilidade. Às vezes a pessoa que tem dificuldade não estuda, não sabe que ela pode melhorar e não melhora,
E a pessoa que canta bem quer cantar para mostrar que ela canta, que ela tem técnica, que ela solta a voz. E às vezes ela acaba estragando a música. Então, tanto o músico, o instrumentista, o arranjador, ele precisa tocar para fazer a música soar melhor, no nosso caso dentro da igreja, para fazer com que a música cumpra o papel dela, de levar as pessoas para Deus. Quem canta também tem que cantar, não para mostrar que sabe cantar, que tem técnica, mas para fazer com que a música seja bonita, para que a música soe bem e assim por diante, tá bom? A Poliguerra colocou aqui, às vezes o músico se empolga para os ouvintes e chega a ser cansativo, sim, porque perde o sentido. Tipo, eu ficar tocando aqui sozinho um monte de coisa que eu sei, fica... Aí fica todo mundo olhando lá, cara, deve ser bem difícil fazer essas coisas que ele sabe fazer aí, mas chato, preferia uma batidinha aqui que ajudasse muito mais a gente a rezar e assim por diante, tá? O último toque aqui, a última dica aqui nessa parte da gente criar introduções, que eu queria estar compartilhando aqui com você, é justamente essa questão de você aproveitar ideias de outras músicas e mudar. Na verdade já foi um pouco do que eu falei isso, mas não tem limite do que você pode fazer, tanto de solos, de ideias. Por exemplo, no tom, pensar um outro tom aqui que eu falei, Ré menor. Às vezes você vai pegar uma música que você vai tirar um dedilhado que a pessoa faz isso aqui, ó. Eu tô tocando Ré menor, tá? Quem entende um pouco de harmonia vai saber fácil, quem não sabe não precisa tentar entender o que eu estou tocando, é mais você entender o conceito, tá? É um acorde sus. De repente você vai pegar uma música que é em Sol menor. A música é essa aqui. Cara, é aquela ideia do sus, você consegue usar em outro tom. Aqui eu vou usar só em outro tom a mesma ideia. Aqui. Estou usando a mesma ideia que eu estava usando em Ré menor, só que em outro tom. E eu posso até tirar essas informações, essas inspirações de músicas mesmo. De música, ouve o CD, tenta aprender, tirar a ideia e depois você usa em outras músicas de forma diferente. Todo mundo que ouvir eu tocando aqui não vai perceber que eu tirei de uma ideia de uma outra música. E eu vou começar a aumentar a minha biblioteca de possibilidades, de criatividades, e vou contar um segredo para você. Todo mundo faz isso. Todos os arranjadores, a gente busca inspiração de outros arranjos, de outras músicas, de outras ideias que a gente aprende a tocar, e a gente vai usando de forma diferente. E soa super bem, fica lindo as outras músicas também, e todo mundo que ouve a música, se você fizer direito, não tentar copiar igual, mas você usar como inspiração, você vai criar coisas muito bonitas, vai combinar e ninguém vai saber que você está usando aquela música, aquela ideia para estar se inspirando, tá bom? Então, recapitulando aqui, só ver aqui a frase do Hunter. Eu mesmo não sei cantar, estou tentando aprender, pratico com minha esposa durante os ensaios enquanto toco, sim. Muito provavelmente você vai aprender. Se você continuar dando passos, entender, porque é técnica. Se aprende, cantar se aprende, tocar se aprende, harmonia se aprende, tocar violão se aprende, tocar teclado se aprende. Tudo se aprende desde que a gente busque informação, busque conhecimento e saber. O que paralisa muitas pessoas é o que eu chamo de mito do dom. Porque quando você pensa que para tocar você precisa ter dom, inconscientemente você pensa o seguinte, eu não preciso fazer nada. Ou eu fui agraciado por Deus para poder tocar ou não. E não é verdade. Qualquer pessoa pode aprender a tocar, qualquer pessoa pode aprender a cantar, tá bom? E claro, ter voz bonita é outra coisa. Eu conheço excelentes cantores, inclusive, que fazem sucesso, que eu não gosto da voz, e aí? Fazem sucesso. Tanto coisas dentro da igreja quanto fora.
não gosto da voz e falo, o cara canta muito bem, tem a técnica apuradíssima. Em contrapartida, conheço pessoas que o timbre me agrada muito de voz, no entanto, não cantam bem. Eu vejo que não tem técnica, respira errado, desafina, poderia explorar muito mais as questões que não exploram. Então, gente, tocar e cantar é técnica, tá? Qualquer um pode cantar e mesmo independente da situação que você está, você consegue melhorar. Isso é muito legal e muito importante ter essa consciência, tá bom? Recapitulando aqui, o que é uma introdução, um arranjo? É um ornamento, é alguma coisa que a gente coloca nas músicas para melhorar, para a gente acrescentar, deixar mais bonito. Do mesmo jeito que você na sua casa põe um vaso põe uma flor, você põe um quadro na parede para ficar mais bonito, um arranjo, uma introdução vai em cima de um contexto assim, tá bom? A gente precisa contextualizar essa introdução que eu vou criar para a missa, então tem que ser algo adaptado para a missa. É para um show, então eu posso explorar mais. Eu vou fazer uma introdução para um CD, eu posso explorar mais. Tá? Sempre o para que a gente vai usar a música vai ser o termômetro, para a gente saber se a gente está exagerando ou não. E eu também falei que hoje em dia, mesmo em CD, as introduções estão cada vez menores, porque as pessoas têm uma certa pressa, assim, se você criar introduções de 1 minuto, igual era antigamente, a tendência é ser que as pessoas nem vão ouvir a música, vai começar, fica passa para a próxima. No CD, por exemplo, ou na rádio, tá? E você pode usar a combinatividade de outras músicas que você já sabe, para aproveitar a ideia, usar em outro tom, usar de um jeito diferente e assim por diante, tá bom? Tem alguma dúvida, alguma pergunta que eu gostaria de fazer sobre esse tema? A gente está encerrando a live aqui, mas eu vou separar mais um tempinho para estar respondendo as perguntas que vocês tiverem, tá bom? Lê aqui do Joneilson Lopes. Desculpa eu falar assim, tá, gente? Eu sou meio ceguinho, assim, eu me confundo de celular. Estou em um ponto de importância. Quando as pessoas dizem que todo porque tem um dom, tem um bom começo, acho que é a sorrir. Digo que a música é técnica. Entendi. Basicamente é que as pessoas dizem que tudo tem que ter um dom ou alguma coisa do tipo, e ele fala que a música é técnica. Sim. E detalhe, existem pessoas que têm dom da música, excepcionais, assim, tipo, o cara vai ser um dos melhores do mundo, mas eu garanto para vocês, minha opinião, a grande maioria das pessoas que a gente conhece, que tocam na nossa comunidade, que cantam bem, elas se dedicaram para isso. Ou de fazer aula mesmo, às vezes também se aprende de fazer muito. Faz 5 anos que só tinha eu fui ajudando na comunidade, fui cantando, a gente aprende. Chega uma hora que você aprende, mesmo nesse contexto de já na fogueira, uma hora você aprende. Quando você vai ver, você está tocando bem, você está cantando bem por se esforçar. Alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer, gente? Maravilha. Se tiverem outras perguntas, outras questões, pode mandar para a gente inbox aqui, tá? No Instagram mesmo, que a gente vai estar respondendo, ajudando vocês aí. E sugestões de temas. O que você tem dúvida? O que você gostaria de saber? Manda inbox para a gente aqui no Instagram mesmo, sugestões de temas de lives que você gostaria de fazer, tá? Em cima disso, você põe a sugestão de que tema que você gostaria de estar sugerindo, que a gente vai estar gravando, fazendo outras lives, aulas, vídeos em cima da dificuldade que você tem mesmo, tá? A Sofia Souza colocou aqui, a música é para todos, mas nem todos são para música. Sim, Sofia, mas isso por opção, tá? Não por falta de talento. A música é para todos e todos que quiserem pagar o preço de aprender, de se aperfeiçoar, podem tocar e cantar. O problema não está no dom, o problema é que as pessoas não estão dispostas a pagar o preço para isso. Todo mundo quer ser magrinho, bonitinho, ter o corpo bonito, só que nem todo mundo está disposto a controlar a alimentação, não comer bobeira, fazer atividade física, mas no fundo todo mundo gostaria de ter uma boa aparência. Com a música é a mesma coisa. Todo mundo poderia tocar e cantar bem.
Só que nem todo mundo está disposto. Então, naturalmente, né? Ter um bom senso, o F. Hunter colocou aqui, ter um bom senso é sempre a melhor opção. Sem dúvida. Sem excessos. O básico, acho que sempre melhora a necessidade na missa, por exemplo. Sim, aí eu só acrescentaria que não precisa ser o básico. Eu posso tocar uma música num formato, por exemplo, mais sofisticado, com acordes. Poderia. Cuidado para não usar também essa questão do básico como uma desculpa para não ter técnica. Sim, a gente precisa contextualizar, mas com bom gosto você usa técnica. Com bom gosto você coloca acordes dissonantes, com bom gosto você usa a questão. O termômetro tem que ser, eu estou fazendo isso aqui para deixar a música mais bonita ou estou fazendo isso aqui para me aparecer, para mostrar que eu sei tocar. Se você está colocando coisa para mostrar que você sabe tocar, geralmente você está perdendo a mão, tá? A Sofia colocou aqui, sim, às vezes não aguentam as críticas e desistem, sem dúvida, sem dúvida. Gente, muito obrigado a todo mundo que participou com a gente aqui da live, tá? Mandem lá inbox, não precisa ser hoje, qualquer dia que você tiver alguma sugestão, algum tema que seria legal que você quer saber para uma live, manda pra gente inbox no Instagram que a gente vai estar anotando as suas sugestões e vamos estar fazendo as próximas lives aí, quem sabe, em cima do tema que você sugeriu, que você tem dúvida, tá bom? Gente, um abração, Deus abençoe. Na quinta-feira a gente vai ter live aqui com o professor Rafa, tá? Sobre canto. Eu não lembro qual que é o tema que a gente separou, mas vamos ter uma live na quinta-feira aqui também, 12h20, sobre canto, técnica vocal, questões de canto. Tá bom, gente? Um abração, Deus abençoe e a gente se vê, não comigo, né? Mas a gente se vê aqui na quinta-feira. Tchau, tchau.